E estamos gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje aqui, no assunto, papo de política, mas é lógico que vai envolver muito mais do que só política. Estamos aqui na entrevista nosso irmão evangelista Wilson Serra, da Igreja Assembleia de Deus. Qual é o nome do ministério mesmo? Ministério Jardim Nogueira. Da cidade de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. E para quem não sabe, Rio Grande, na verdade, foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul. É o único município que tem praticamente o nome do próprio estado. E que, para quem também não sabe, era para ter sido a capital do Rio Grande do Sul. E é um lugar que tem muita história. Por isso que quando você chega lá, a placa tá, o Rio Grande começa aqui. E interessante que lá não é bem uma cidade pequena, é uma cidade média. Porque é uma cidade já com uns 300 mil habitantes, não é mais chamada de cidade pequena. E a gente olha lá assim, parece uma cidade bem grande, com parquímetro, coisas que eu só vi naqueles filmes americanos, o cara botar a moeda, poder ficar no estacionamento. Aqui no Rio de Janeiro não existe isso. Se no Rio de Janeiro botar aquele negócio ali, ó, o cracudo vai lá, arrebenta e pega aquela moedas todinha. Eu morei nessa cidade 3 anos e 2 meses e confesso que eu vi aquelas coisas todas, caramba, parece que eu tô vendo aquelas ruas igual daqueles filmes americanos, porque era bem diferente mesmo. Então, falando agora do nosso irmão Wilson Serra, nosso evangelista, fale um pouco do senhor. Quem é o senhor, quando nasceu, para todos saberem quem é o senhor realmente. Bem, eu nasci na cidade de Coronel, no Rio Grande do Sul. E porém, veio até mais ou menos uns 20 anos, depois segui para o Rio de Janeiro, por atividades militares e profissionais, né? E ali eu vivendo na cidade do Rio de Janeiro por um bom tempo. E depois eu tinha vindo para a cidade de Rio Grande. E aqui fiquei um tempo também. E depois eu retornei ao Rio de Janeiro, para finalizar meu tempo de serviço. E por fim, retornei para a cidade de Rio Grande. Né? E aqui estou, fazendo a obra do Senhor, na medida do possível. Juntamente com a minha família, os meus filhos, eu tenho filhos, uma filha que mora em outra filha que mora aqui. Na época já do serviço militar, o senhor já estava na igreja? Já era convertido? Não. Ah, sim. Na verdade, a minha história, eles assim, eu ia pegar mais ou menos a minha história porque bem mais no início, né? Meu pai era feliz. Perdão, gente. Tinha os seus irmãos, também, seus pais, também. E ele guerreiro, né? Naquela também que a família dele é fazenda, no poder da força. E aí, depois de ser carregado, ele partiu para a cidade, agora já se absorveu, depois de ser patrimônio para a cidade de Coronel. E seus filhos, onde ele era nascido ainda, justamente para tratar esse serviço de Coronel, né? E as funcionárias, muitas associadas também. E só que a mulher ficou doente. E a mesma doente ele teve os 2 filhos, que no caso foi ela e também a caçula. No total foram 7 filhos, né? Mas daí a minha mãe já faleceu, eu estava com 3 anos de idade e para baixar dos 6 meses. E os outros 2 irmãos, outros 5 já eram grandes, né? Todo homem? Minha mãe faleceu. E eu não pai por mais casado, claro, com os velhos.
Só filho homem? Tudo filho homem? Isso. Aí, eu vi, desculpe, é que eu não tenho entendido. Na verdade, são 3 homens, né? E 4 mulheres. Ah, tá, sim. Entendi. 3 homens e 4 mulheres. Bem, a partir daí, meu pai combate das 3, né? E os filhos foram crescendo, né? E depois que, no final, ficou eu e meu pai, né? Morando juntos. Minha irmã mais nova foi adotado pelo pai da família. Mas, chegou na cidade, vamos dizer assim, cada filho foi estudando, né? Foi fazendo a sua vida. E aí, quando chegou na idade de alistamento militar, ele foi para Canarinho, né? No campo de fuzil dos Anéis, e ali seguiu a carreira. E nesse período antes de ir para as forças europeias, eu estive indo, vamos assim, quando eu tinha minha idade de mais ou menos 5, 7 anos, o meu pai me levava numa igreja chamada Cruzado, né? Cruzada quadrangular. Devo falar. Isso. E outras igrejas evangélicas que nós temos de época, então eu segui, né? E na verdade eu não era obrigado a ir comigo, né? Ou muitos casos. Aí, bem, quando eu cheguei na minha idade, de 11 anos, por aí, nós fomos para a igreja católica, né? Inclusive, eu e meu irmão, né? Mas nós sabíamos que era nosso, mas a gente vivia juntos. Esse que tinha sido adotado? O que tinha sido adotado. Engraçado. A gente não sabíamos, mas nós sabíamos que era nosso. Mas a gente brincava, a gente saía juntos, mas a gente não sabia que era nosso, né? Coisa interessante. E por fim nós fomos para uma igreja católica, e ali ficamos abordados, né? Fizemos piso, esse negócio todo. Mas depois, um certo dia, na escola que eu estudava, na escola de Amsterdã, um bispo que se apresentou, né, assumiu, né, o bispado naquela cidade, realizou uma missa na escola, né? E aí, por acaso, ele chegou a olhar para mim, né? E aí, eu fui bebendo e falei assim, sábado eu quero você na igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como assim, né? Eu falei assim, eu quero você na igreja. Não era matriz, não, na igreja matriz, não era essa igreja. Uma igreja com arquitetura muito bonita, bem antiga, igreja. Parece um castelo, né? Deve parecer um castelo. Uma arquitetura muito bonita, entendeu? Quando os turistas aparecem ali, geralmente essa igreja católica muito bonita. Que eu aprendi que a maioria das igrejas católicas, no passado, elas sempre faziam suas estruturas baseadas como se fosse um castelo mesmo. Dentro daquele castelo medieval. Isso. Então, eu fui para aquela igreja, a convite da família, eu fui para lá e eu estava na reunião de jovens. Eu sou jovens. Eu faço uma idade, e ali nós começamos a nos reunirmos, nós conhecemos, trocamos ideias, aquela isso tudo, e aí formamos um grupo de jovens lá naquela igreja. E ali começamos a trabalhar, fazer reuniões e tudo mais, trabalhar na igreja. E isso foi muito bom, porque nós tivemos a partir dali, naquele grupo, que nós começamos ali chamado de paróquia, né? Então, outras igrejas, que é chamada de ali ficava naquela igreja, ficava Figueira de Geral.
clássica, a igreja do Rio de Janeiro, e ele coordenava as outras igrejas na cidade. Né? Era núcleo que o senhor queria dizer a palavra, não, né? Era núcleo que o senhor queria dizer a palavra, não, né? Não, é que cada igreja matriz, mas tem as outras igrejas, né, da cidade. Então, são diversas igrejas que tinham na cidade também. As filiais. Cada bairro tinha uma igrejinha católica, entendeu? E aí, nós conseguimos, a partir dali, da matriz, formarmos outros grupos de jovens nas outras igrejas, As filiais, vou botar assim. Católica, mas reunimos todos os jovens uma certa vez, no sítio, e conseguimos reunir mais de 200 jovens. E aí, naquele momento, nós fizemos um dia inteiro de palestras, e isso foi muito bom. Então, como a gente pensa que a igreja católica só tem um resto de doutrina, vai pegar coisas boas, pregações para os jovens e tudo mais. E isso é mais fundamental, esse tipo de liderança, de comportamento, eu aprendi muitas coisas na igreja católica nesse período de 15, 16 anos. Só ratificando uma coisa aqui que o senhor falou. De fato, todos nós cristãos evangélicos, nós temos um ponto comum. A igreja católica, ela seria uma igreja evangélica tirando as imagens. Ou seja, tirando as imagens e alguns dogmas, elas seriam a mesma coisa que nós. É evidente, lógico, tem as coisas boas. Muita gente lá não consegue entender a desavença entre tem os evangélicos, católicos, porque vocês não se unem, porque vocês brigam entre si. Às vezes o próprio incrédulo fala, se vocês não se entendem, como é que vocês querem pregar? Mas não é essa questão de se entender. Como o senhor falou, eles vão seguindo uma base, mas infelizmente eles só tropeçam na parte em relação da idolatria da imagem. Mas fora isso, não podemos negar que eles realmente fazem o trabalho, eles procuram fazer caridade também, fazer as boas obras também, quando eles procuram ajudar necessitado, tudo isso ninguém nega. Ninguém diz que é o errado isso. Só que como aquele ponto que pega que a gente vê que é um tropeço da Bíblia. Mas fora isso, só para poder todo o que estiver vendo ficar bem ciente do que o irmão está falando. Ou seja, tem coisas boas, tem sentimentos. Porque a mesma teologia que um pastor faz, o padre também faz. Ou seja, estão lá no mesmo seminário de teologia. Eles aprendem a palavra da mesma forma. Ou seja, aprendem como guiar uma igreja. Sendo que isso aí já não depende nem do padre que está naquela paróquia, mas depende de quem vem lá de fora do Vaticano, que é a ordenança maior que diz, não, tem que ser essa doutrina. Se ele aceitou estar ali, ele vai seguir aquela doutrina. Como qualquer igreja evangélica. Se a pessoa não vou seguir aqui, então vou ter que aceitar essa doutrina, senão não estaria seguindo aqui. Só esse adendo para poder as pessoas entender o que o irmão quis falar a respeito disso. Exato, nós essa divisão, essa separação, é porque nós temos que voltar atrás no Império Romano. Isso é história. O Império Romano, eles tinham uma figura nos campos do imperador religioso. E aí eles adotaram figuras humanas, seus próprios deuses, para adoração. Então, quando chega na época do imperador Constantino, que alguns dizem que ele se converteu, outros dizem que ele não se converteu, mas a realidade é que a partir dali a história da igreja começa a manipular outra forma. Aí que vai aparecer a figura dos bispos, católicos. A gente vai ver também a separação da igreja católica ocidental para a oriental, que até fica bem Constantinopla, porque a permanência romana
Então, tudo isso aí vai incluir na reforma protestante, né? Já é algo claro. E aí ele vai verificar a forma, o bispo, mas como eles viviam, enquanto isso o povo vivia. O povo precisava pagar os impostos, as indulgências econômicas para a Igreja Católica, enquanto eles estão levantando, se levantando do plano da manhã, e enquanto isso o povo estava passando fome, necessidade. Então isso vai culminar como reino, que o reino vai se revelar, mas ele vai se sentir... Trazer novamente a luz da Bíblia. Isso, exatamente. Então, que a pessoa deveria viver com fé, entendeu? Mas não daquela forma como eles estavam agindo para a sua terra. E cabe lembrar, como o senhor falou, só um minutinho, é porque muita gente acredita que a Igreja Católica, eu tenho uma tia até que ela falava isso, que a Igreja Católica surgiu já na época de Cristo, não. A Igreja Católica, no caso, a Igreja Universal Apostólica Romana, já católica quer dizer universal no grego, ela surgiu 300 anos após. E após muitos 300 anos, 3 séculos de perseguição à Igreja, esse imperador, qual é? O Constantino, né? Que diz que se converteu e deu anistia. E quando o povo pensou que agora vamos ter paz, e agora que eles foram fazendo uma concessãozinha aqui, não, eu tô tão... vou tentar colocar nessas palavras, eu tô tão arrependido pelos mártires do passado, que vamos fazer homenagens a ele, mostrando que vai pagar esse legado horrível que os imperadores romanos fizeram. Tá bom, uma imagenzinha de Pedro aqui, outra de Paulo aqui, para poder lembrar os heróis da fé. Aí foram fazendo, sem lembrar que nem aquilo ali era permitido. Um Tiago aqui, outra Maria, e depois foi criando os dogmas, daí foi completamente distorcendo todo o evangelho que os outros 300 anos antes morreram para defender. Só deixou uma coisa bem clara, se tem dúvida se ele se converteu ou não. Engraçado que, como eu falei, o vídeo é sobre política, estamos indo nessa base aí, mas sem querer já entra agora um pouquinho da política. Olha só. O que esse imperador fez, ele faz igual exatamente muitos fazem em época de eleição. Do nada aparece agora que está na igreja, são convertidos, vão lá, pedem voto para entrar, para poder querer ser, como diz assim, ser bem aceito para aqueles irmãos poder ganhar voto. No caso, ele não, ele já era imperador, ele não precisava nada disso. Mas veja bem como já fica uma coisinha bem parecida como é hoje, né? Ele foi convertido realmente ou não foi convertido realmente? E pelo contrário, ele que parece que ele desconverteu a igreja. Então eu acredito, sem medo de errar, sem medo de pecar, que ele realmente não se converteu. Ele simplesmente quis melhorar a imagem dele no meio dos cristãos, lógico, na época, cristão verdadeiro, antes de... Ninguém se chamava católico, apostólico romano, era cristão. E daí nós vemos o que aconteceu. Como o senhor falou, Martinho Lutero, ele teve que fazer a reforma protestante, rebelou contra o sistema. Por quê? Porque viu que aquilo ali já não estava mais dentro da palavra de Deus. E se a gente bobear, nós mesmos nos dias atuais temos isso. Eu tenho um certo pé atrás com muitos movimentos gospel. Que eu sei que vai mais baseado na exaltação, na idolatria de cantores gospel, do que adorar o próprio Deus. Então, eu acredito que o que Martinho Lutero ele passou, praticamente hoje nós não passamos, porque hoje é mais controlado, mas ele viveu numa época onde já, posso dizer, o evangelho já tinha perdido o controle. Foi necessário Deus ter usado ele para ele fazer aquilo, como o senhor falou, ele viu. Não, pô, isso não está na Bíblia, isso está errado, isso não é assim que a Bíblia manda a gente agir. E, graças a Deus, graças a ele, praticamente, a Deus, hoje temos o evangelho no qual nós temos entendimento. E por isso que, nesses quase 1.500 anos, é que vem perpetualizando, não, 1.500 anos não, perdão, 900 anos praticamente, foi 1.400, né? Isso. Praticamente quase esse tempo todo,
parece que é desavença. Não é desavença. É porque realmente nós sabemos que, por mais que tenham sido homens de fé, seja lá quem for, a nossa intenção é sempre estar adorando a Deus. E, olhando no dicionário, venerar é o mesmo que adorar. Não existe um sentido diferente, como falar nós adoramos, nós veneramos. Venerar é adorar. Exatamente. Quando eu falo protestante, eu falei isso em 1519. Então dá 700 anos. Não, 500 anos. Eu acho que são 500, mais ou menos, anos. Então, o que acontece quando eu estou falando meus protestantes nesse trabalho dentro da igreja católica, porque depois eu passei a ser funcionário da igreja católica também. Então, eu não estava mais apenas como um membro, entendeu? No católico. Eu já estava preparando de carteira assinada dentro da igreja católica. Funcionário como assim? Da qual função lá? Eu trabalhava na igreja. Ah. A igreja tem a sua parte de secretaria, secretarias, trabalhos de limpeza, essas coisas também. E a mulher necessita de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Descobri há pouco tempo que ela também tem diácono também na igreja católica. E a igreja católica tem diácono também. Então, assim dessa forma, começaram a ter contatos com pessoas que não se casaram, noivos, batismo, conferência, e diversos outros tipos de atividades que tem na igreja católica. Mas uma das coisas que eu, particularmente, não fazia, era me prostrar diante das imagens. Isso eu não conseguia fazer. Eu não fazia. Mas diversas atividades na igreja eu fazia. O senhor não fazia isso? O senhor tinha um entendimento do que tinha aprendido com o seu pai? Sim, também porque naquela época eu lia a história do Êxodo, entendeu? Onde aparece os 10 mandamentos, onde falaram que não oferece para ti diante de imagens. Eu considerava que não era errado. Então, na minha ignorância, eu discutia com os pais. Eu conversava muito com os pais e eu queria cuidar da parte deles, porque tinha a imagem, se a Bíblia dizia que era permitido nessa animação. O senhor tinha quantos anos mesmo? Nessa época? Eu tinha apenas 16 anos, uma faixa de 15 a 16 anos. Eu, ao contrário do senhor, eu fui criado em berço espírita, nasci mesmo, né? Entregue no ventre da minha mãe. Eu já, pelo outro lado, quando criança, eu já cheguei a me encurvar, bati a cabeça no gongá daquilo, né? Cresci em centro espírita, botei roupa até os 10 anos, então eu já fui o contrário do senhor. Eu aprendi isso quando aceitei Jesus, após meus 13 anos, 12 anos, comecei a aprender. Engraçado, quando eu lia no livro de história bíblica da Testemunha de Jeová, que falava de deuses falsos, eu perguntava para minha mãe, o que é deuses falsos? E ela dizia, meu filho, é aquilo que quem te serve, não é ela que serve, quem te segue, que eles dizem que é falso. Ela tinha um entendimento sem saber que as imagens eram chamadas de deuses falsos, mas eu não conseguia ter a visão para sair, até ter se convertido e ter saído, né? Já o senhor fala que o senhor já tinha lido, ou seja, eu nunca tinha lido isso, fui aprender depois da igreja, ou seja, a diferença. E impressionante isso, o senhor procurava debater e como era a resposta que eles davam? Olha, uma das coisas que eles falam porque era procurar, incentivo. Então, nós devemos seguir o cabelo. Então, eu tirei isso para saber nós não conseguimos provar para mim aquilo. E diante disso, o que acontece? Dessa maneira, como eu fazia muitas perguntas a eles, eles
direcionado para o seminário católico. O seminário naquela época. Então, uma vez que ele me convidou para ir para a igreja, ele chegou e falou assim: você é irmão de adiante. Aí ela falou assim: como assim, irmão? Eu falei assim: do agora adiante você vai ser instruído para ir para o seminário católico. Olha, só ia ser padre, hein? A sua atividade artística, mas você sabe que você Chamado, não? Vocação. 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 Vocação para ser padre. A pessoa, padre Wilson Serra. O senhor já imaginou esse nome do senhor? Padre Wilson Serra? Já se imaginou assim? Então é uma coisa que eu nunca imaginei. O senhor gostou? Sacristão seria exatamente o quê? Obreiro? Sacristão seria o quê? Um obreiro? Sacristão é aquele que ele faz toda aquela parte de chamada de sacristia. Sacristia é onde se encontra aquelas vestes do padre. Para cada ocasião, o padre ele vai colocar aquela veste branca, uma prata, e tem aquele tipo de filho que a gente coloca por cima, assim, chama de estola. Estola sacerdotal. A estola sacerdotal. Isso. Aí eles colocam por cima e cada figura daquela representa um evento da Igreja Católica. O sacristão é acima do diácono, praticamente, assim, na Igreja Católica? O sacristão é tipo um diácono. Só que o diácono na Igreja Católica, eles estão um pouco acima do diácono da Igreja Evangélica. Como assim? É porque o diácono, ele praticamente ele já foi para o seminário católico. Então, ele já está, tem um preço para ele ir sacerdote. É assim mesmo? O diácono na Igreja Evangélica, ele faz aquele papel de serviço na igreja. Às vezes ele prega e acaba da sua, às vezes ele dirige algum trabalho, mas já na Igreja Católica, aquele diácono ele já está praticamente voltado à presidente. Entendeu? Ele tem já ele tem que ficar aí como repetício, vamos dizer assim, ele fica no como diácono e depois ele vai faça sabato. Então eu entendi isso entre diaconato e padre. Tá. Então, no caso, o diácono seria um pouquinho acima do sacristão, no caso. Porque eu sou. Ele ainda teria que ir para o seminário ainda. Sim. Então seria sacristão, diácono. O sacristão seria como se fosse um obreiro. O obreiro, para ser levantado é diácono. Isso, que ele leva um ano. Sim, eu entendo isso. Porque aí, então, o obreiro, o sacristão, no caso, não é necessário o seminário ainda, mas para diácono já é necessário o seminário. Isso. Entendi. Sim. Então, eu imagino como sacristão na igreja. Então, a parte dos versos do padre, dos pães, aquela parte da Eucaristia, né, que é a hóstia, E a Santa Ceia. tudo isso é tudo preparado, a gente chega tudo preparado. Aquelas peças que são usadas, entendeu? Aquilo ali tem que ser limpo, preparado, limpas, entendeu? E outras coisas mais, tinha que deixar tudo organizado, preparado ali. A parte do altar, né? Que é a nossa igreja, a matriz europeia, realmente ela é bonita, entendeu? Bonita, bem encarnada. Ela é bem bonita. Então, aquela parte ali, eu também tinha que cuidar daquilo ali. Eu tinha que cuidar, sempre cuidar em casa, entendeu? Negócio de velas, os
Sei. Então, todas essas coisas eram uma função de preparar para o evento, seja para a Páscoa, né? Que na Páscoa existe um evento, depois do carnaval, né? Tem a Quaresma, ele chama Quaresma, a Páscoa, uma semana antes da Páscoa, tem todas aquelas festas Páscoa. Então, para tudo aquilo ali, quem tinha que organizar era eu. O padre não tinha que organizar nada, só eu chegou para fiscalizar. Então, se pode se retornar e se tivesse tudo certo, beleza, não foi nada. Mas se tivesse alguma coisa que ele quisesse mudar, para conhecer, ele falava o que eu tinha que fazer. Era só o senhor sozinho de sacristão? Era só o senhor sozinho de sacristão, não tinha mais nenhum, não? Não, na verdade, tinha outros. Tinha outros também. Mas, assim, o principal era eu. Ah, tá. Então, tinha outros também que eram coroinhas. Os outros eram mais coroinhas do que sacristão. Então, eu ficava entre coroinha e papai sacristão. Ah, entendi. Entendeu? E os outros eram mais coroinhas. Por quê? Porque eles só chegavam para a missa. Ah. Como era o nome do bispo lá do senhor e do padre? O senhor pode falar o nome deles? Tem problema. O bispo, na época, era Vittorio Poverano. Nome bem italiano, hein? Vittorio Poverano e o Padre. padre da época, o padre Bartubarano. Pessoas, vamos assim, maravilhosas assim, em termos de conversa, de atendimento. Eles conversando com jovens, né? Elas sabiam como lidar com jovens. Tanto é que a igreja matriz era uma bíblica. Domingo a igreja era uma bíblica, a igreja era grande. E imagina pessoas do lado de fora e o padre. Não fico imaginando. Era muito bem. Eu fui falar para você, eu aprendi muito com a igreja católica, aprendi. Só que o tipo de mensagens é diferente da nossa. Eles pregam muito da filosofia. Nós pregamos mais a teologia. Sim. Entendeu? Apesar que nós apregamos filosofia e teologia. E lá, no seminário católico, eles aprendem filosofia e teologia. Mas no original do sermão, eles trazem muito da filosofia. Sim. Incluindo a teologia. Nós utilizamos, nós não estamos usando filosofias. Sim. Porque filosofias elas são humanas. Exato. Entendeu? A filosofia gera Deus no contexto. E lembrando que o pessoal pensa que Jesus não usava filosofia, Jesus usava parábolas, que eram praticamente histórias reais que aqueles homens tinham conhecimento e ele ilustrava o reino dos céus. Se alguma parábola Jesus falasse assim, ali não fosse real, alguém iria desmentir ele na cara ali. Iriam fazer. O senhor falou uma coisa interessante. Comigo foi praticamente quase que idêntico. Embora minha mãe, lógico, fui nascido no berço espírita. Ela, quando a gente tinha 6 anos, até falei isso na entrevista com a minha irmã, ela comprou pra gente um livro da Testemunha de Jeová, um livro de história bíblica, um livro amarelo, que tinha aquelas histórias bíblicas ilustradas, né? E que eu gostava muito de ler, e quando depois eu me converti, eu fui lendo a Bíblia, aquilo que eu já tinha lido naqueles livros, para saber. Que eu sabia que quando eu lia na Bíblia, aquilo ficava na minha mente lembrando aquelas figuras. Então, foi uma partezinha boa da minha infância, que eu digo que quando eu lia na Bíblia, eu me confrontava aquilo que realmente estava naquele livro, era verdade, era. Mas lógico que a nossa base da nossa pregação é bem diferente do que eles realmente fazem. Nem preciso explanar, que acho que o irmão já sabe. Mas é isso aí, são duas coisas praticamente que idênticas a nossa. Ou seja, o senhor aprendeu uma base e não é nada de errado o senhor falar isso, porque o próprio Martinho Lutero foi a mesma coisa. Ele aprendeu a base lá dentro e dali ele viu, opa, não, peraí, eu tô aprendendo isso aqui, mas daqui para cá não está sendo da parte de Deus. E na qual teve aquele estalo e veio a fundar
as igrejas evangélicas na qual nós temos o modelo de hoje. Ou seja, então a pessoa pode pensar assim, ele parece que está elogiando. Não, o senhor está falando da verdade. O senhor teve uma base para aprender. E é dessa base que o senhor conseguiu acompanhar e evoluir para a verdade na qual o senhor se encontra hoje. Ou seja, para poder a pessoa não ter uma dúvida a respeito disso. Não, eu posso dizer para você com toda certeza de que eu dou graças a Deus por ter passado por lá, entendeu? E aprendido muito ali na igreja católica. Eu aprendi muitas coisas boas, entendeu? Agora, a escolha vai para você. Mas foi dentro da igreja católica que eu posso dizer para você que Deus me chamou. Sim. Entendeu? Por que eu digo isso para você? Quando eu fazia esse trabalho fazia um trabalho na igreja, né? Diversos trabalhos, então o que acontecia? Quando eu tinha salário da igreja, então eu era funcionário da igreja, então o trabalho de abrir a igreja era meu, eu tinha que abrir a igreja, eu tinha que fechar a igreja, tudo isso, então era funcionário. Deixar salário para piano, alguma atividade, alguma reunião, um casamento, que a pessoa era em casa, entendeu? No salão, para casamento. Então, tudo que essa pessoa era minha. Para responsável por tudo isso. Então, o que acontece? Eu tinha desse que eu estava trabalhando, eu observei que tinha um camarada sentado no último banco. No último banco, ou seja, na entrada da loja, né? Então ele estava sentado, estava ali, fazendo alguma coisa, e eu vi que tinha um camarada sentado no último banco. Eu olhei para ele, ele ficou olhando para mim, lá de longe, né? E, por fim, eu fui conversar com ele. Aí ele começamos a gravar no canal, ela perguntava, né, o que eu comprava na igreja, eu falei, sério, né? Era mais sério. E aí ele chegou para mim e falou assim, você sabe que tudo isso é idolatria? Eu sei, eu falei assim, você sabe, você está continuando aqui? Eu falei assim, eu sei, não continuo aqui. Né? É época raiz dessa, né? Aí ele se identificou. Ele falou que ele era um adventista. Então eu falei assim, né? Eu falei assim, tudo bem. Aí ele me ofereceu na época, tinha duas revistas que elas vendiam, era Docidade e Decisão, duas revistas que elas vendiam na época. E aí eu fiz a assinatura daquelas duas revistas, porque eu achei muito interessante. A Docidade, por exemplo, não sei se elas existem essas revistas, mas eu falava muito sobre sexo, sobre as doenças sexuais, sobre vícios, alcoolismo, cigarros, fala muita coisa mesmo, muito interessante. E aí eu fiz essa linha, precisando de mim, assim, história bíblica, assim, assuntos bíblicos. Então, na teoria, sobre a pessoa, eu fiz a assinatura. Eles focam muito em história bíblica. Eles focam muito mesmo em história bíblica. Isso. Aí eu fiz a história do Antônio, ele está confiando. Aquele que também é brasileiro. Ele não gostou. Ele não gostou. Você já tem mas aí depois esse camarada voltou na net. Nós conversamos, choramos. E aí ele me falou diversas coisas a respeito de Cristo. Né? E eu ofereci, eu agradeci muito a ele pelas palavras dele, palavras contundentes, né? Que hoje eu vi como se ele tivesse me evangelizado dentro da igreja católica, né? E praticamente foi isso mesmo. Foi praticamente isso mesmo, irmão, que ele fez. Foi uma ousadia. Eu agradeço muito a Deus porque ele falou comigo
eu estava no período da decisão da minha vida, entendeu? E eu precisava realmente daquelas palavras para tomar a decisão da minha vida. Porque quando eu estava assim, possivelmente eu iria ter esse Similar. Sim. mas só que chegou um determinado momento em que eu comecei a ter dúvidas se era aquilo realmente que eu queria mesmo comer. Entendeu? E eu pedi, na minha forma de fazer uma oração, eu pedi isso a Deus para que fizesse comigo. Entendeu? Que se mostrasse para mim o que eu deveria fazer. E depois, o que aconteceu? Eu cheguei para o bispo e falei para ele, nisso já foi um outro bispo, né, que assumiu aquela palavra. Eu conversei com ele e ele falou assim, você que é católico, sabe? Mas para você cair mais problema, você pode saber. Aí eu tomei a decisão de que eu não queria mais ir para nossa Similar. Foi justamente nesse período aí que eu fiz a prova poderia. Aí você já estava já com 18 anos já, né? Aí eu passei na prova poderia, que tinha muitos colegas, e o que aconteceu? Eu fui poderia, fiz 6 meses de uma instrução lá na Rodário, né? Que é uma cidade de próxima, ligado ao outro, né? Lá no Mato Grosso mesmo, né? Mato Grosso. Sim. Valadares e Corumbá. E eu fiz uma parte da instituição ali. E eu lembro quando nós estávamos chegando no recrutamento, perguntaram assim, quem de vocês quer ir para o Rio de Janeiro? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E perguntaram de novo, tem certeza que você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu falei assim, sim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu não quero mais ficar aqui na cidade. Eu quero me encontrar, eu recuperar minha vida. Eu preciso me encontrar na formação profissional. Lá era uma cidade pequenininha, o evangelista? A minha cidade era do tamanho de Rio Grande. Então era uma cidade média. 250 mil habitantes, mais ou menos. Já naquela época. Então ela hoje está muito maior que Rio Grande. Não, eu acho que era a mesma coisa. Rio Grande e Corumbá, que crescimento que não cresceram nesse tempo todo. Não, porque quando eu estava morando aí, falava que o número de habitantes era 290 mil. Então estou estimando 300 mil. Mas naquela época que o senhor está falando, já era 250 mil, eu acredito que é bem provável que hoje ela já deve estar com seus 350, quase 400 mil. Porque são 40 anos a mais que o senhor está falando. Porque eu falo o seguinte, a cidade onde eu fui morar, Bacaxá, o município de Saquarema em si, quando eu fui morar lá quando eu tinha 6 anos, ela tinha 30 mil habitantes. Era um lugarzinho furreco, era menor do que Silva Jardim, Casemiro de Abril. Quando eu saí de lá em 2012, Saquarema, o município todo, já tinha 80 mil habitantes. Hoje já deve ter já uns 90 mil. Hoje tem engarrafamento, coisa que não tinha. Então, pelo o tempo que o senhor está falando, com certeza a cidade que o senhor nasceu, se não tiver 400 mil habitantes, mas no mínimo uns 350 mil deve ter. Com certeza tem 40 anos. Uns 350 mil deve ter. Sim. De habitantes que tem lá. Isso a gente pode fazer uma pesquisa aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso mesmo. Né? 350 mil? Então ela teve uma parada então, de crescer. É uma cidade que não cresce muito, né? Não cresce muito, né? Rio Grande, né? É uma cidade que não cresce muito, né? Era só assim. Então, eu saí dali, fui para o Rio de Janeiro, né? E aí
e praticamente eu vivi sozinho, né? Ali, naquele voltar. E quando foi eu sendo cruzado na vida, aí sim eu tive um encontro com Jesus. Só um minutinho para a gente não se perder. Nesse momento que o senhor foi alistado, convocado para a Marinha, nesse momento o senhor se desligou totalmente da Igreja Católica? Sim. Ah, sim. Eu desliguei completamente da Igreja Ah, tá. Católica, entendeu? Sim. Eu estudei, aí foi em 1986, entendeu? Aí eu me desliguei da Igreja Católica. Eu tinha 12 anos nessa época. Aí eu fui para a Marinha. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei aí algumas missas, entendeu? Cheguei aí algumas missas, mas aí Deus tinha resolvido algumas questões no Rio de Janeiro e algumas me levaram para a Igreja Evangélica, Igreja Batista, Assembleia de Deus. Eu falei, né? Sempre melhor. Mas quando eu tinha a minha conversão mesmo, foi em 1990. Entendeu? Esse é o dia 86, comemora 1990. 4 anos. Em 1990 eu vou me convencer. Eu tinha votado no Senhor Jesus, eu tinha uma senhora que me meteu numa casa, que ficava muito folhetos, a importância do folheto. Muita gente não deu importância para o folheto, mas foi através do folheto que eu tive encontro com Jesus. Aquela senhora, toda vez que passava na frente da casa onde eu morava, que eu chegava no trabalho e ficava sentado, né? Ali a branca, né? Eu ficava ouvindo algumas criticações aí na casa. E ela justamente na hora que ela passava para o filho dela. E ela pegava o filho dela e entregava o folheto para ela. Eu pegava o folheto, né? E depois eu lia. E aquela palavra vinha marcando, né? Teve longe da família, né? E era complicado ficar longe da família. Não era de saudade dos amigos, saudade da família, aquela escola. Mas a palavra de Deus era viva e me ajudava, me confortava. Então, essa senhora que na lei dos filhos foi ela que me levou para a igreja. E depois, quando eu morava, tinha uma igreja, todas a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, né? Eu digo. E ela me convidou para ir, mas eu não levei, e eu fui. Entendeu? Eu fui lá com ela e ali eu entreguei para Jesus. Que bom. Foi uma coisa maravilhosa na minha vida, já em 1990. O senhor tinha quantos anos na época mesmo? Naquela época eu estava com 24 anos. Ah, tá. E aí eu fiz discipulado, né? Comecei a trabalhar na igreja, né? Era de evangelização, era de discipulado, né? Comecei a trabalhar toda essa área. E depois eu fui para o seminário, né? Então, o seminário Da Assembleia. Isso, o seminário teológico, que é segunda, quarta, quinta e sexta. Na terça-feira, todos vão para o culto de doutrina, no culto da ratificação espiritual. Todos os alunos têm que participar. Então, nós temos os dias, né? Segunda, quarta, quinta e sexta-feira. Mas esse é mesmo, começa de 7h30 e vai até 10h da noite. De 7h30 até 10h da noite. Sendo que das 6 horas, às 18 horas, até 19h30, antes de começar a aula, há uma reunião, uma campana, onde todos os alunos estão ali e ali eles permanecem fazendo no corpo antes da sala de aula. Então ali reza, aquela campanha, aquele chapudo, trazendo a palavra. Então ali a pessoa já fica treinando, fazendo treinamento. O seminário leva quanto tempo? O seminário leva quanto tempo fazendo? Eu fiz 1 ano, né? Ah, sim.
Mas naquele tempo tinha diferente Ah, entendi. não tinha uma coisa de janeiro, tinha que estudar bastante mesmo. É época mais difícil. A pessoa tinha Sou que falou católico. É. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, nesse mesmo ano, que eu estou oferecendo semana, foi que eu conheci minha esposa. E ela também estava fazendo, ela chegou em Rio Branco, no Rio de Janeiro, e ela começou a fazer o seminário também. E nós nos conhecemos no seminário. Caramba, olha só, né? Que coisa, hein? E a partir desse seminário, por acaso, aconteceu, acho que não tem nada de por acaso, né? Eu acho que tudo é providência de Deus. Mas nós começamos a namorar. E depois, no ano seguinte, nós estávamos casados. Caramba, que coisa, hein? Bem rápido, né? Eu acho muito interessante, né? Na mente do senhor não ficou assim, poxa, eu quase que tinha ido para um seminário católico e agora estou aqui no seminário de uma igreja Assembleia de Deus. O senhor chegou assim, pensar na tua cabeça, poxa, é de Deus mesmo? O senhor chegou a imaginar isso assim algumas vezes? Se era de Deus? Não, assim, não, você queria assim, pô, é de Deus mesmo, o senhor quase foi para um seminário, agora estava em outro seminário. Sim, mas o que eu pensava muito quando era na igreja católica é que tinha alguma coisa que Não iria bater. não teria atenção, entendeu? Porque teve vários outros que foram antes de mim que retornaram, não cumpriram, entendeu? E aquilo chamou a atenção. Era assim, essas coisas tinha cara de prova. E foi comprado, se mexeu com o prova. E a maneira de seminário, o cara da beira, o cara da procura, o que está acontecendo? Né? E isso chamou a atenção. Ah, entendi. Então, e um detalhe, eles não queriam falar para mim o que aconteceu, porque eles desistiram. Entendeu? E isso ficou na minha cabeça, porque se eles desistiram, esses caras praticamente eles eram quase. Agora, simplesmente, eles desistiram. Isso ficou implicado na minha cabeça. Nossa, Que não tá batendo. não deu certo. Então, a irmã Joelma tinha vindo do Rio Grande, estava aqui no Rio de Janeiro, e lógico, de Deus, vocês se encontraram e chegaram a ficar morando, acho, quanto tempo no Rio de Janeiro ainda? Mas olha só, em 1991, nós casamos. Sim. Casamos. Aí depois nós saímos dali em 2000 nós morávamos na Ilha do Governador e daí nós fomos para Itaboraí em 2002. Itaboraí. Lá perto do Saquarema. Não tão perto, mas um pouco perto. Isso, praticamente. Aí nós fomos para até 2008. Sendo que nesse intervalo de 2003 até 2007, nós Deus faz coisas que a gente não entende, né? Mas quando chegamos lá, começou a ter diversos condomínios abertos. E Itaboraí, né? Itaboraí. E o que acontece é que nós fomos para lá justamente para adquirir a nossa casa própria, né? Dentro daqueles condomínios. E também nós começamos a distribuir panfletos, né, na igreja sobre essas casas em Itaboraí. Aí então nós fomos para lá. Só que aí apareceram aqueles irmãos da igreja, né, da antiga, muita gente da antiga, foi até lá em Itaboraí para ver essas casas. Entendeu? Que elas fugiram para o Rio de Janeiro.
uma ligação com o corretor de imóveis, né? E aí nós começamos a vender casas também, juntamente com o corretor de imóveis. Eram esses irmãos que estavam vendo a ilha do governador. Então, o que aconteceu? Isso foi uma coisa rápida, né? Foi muito rápido. E esses irmãos começaram a chegar, principalmente nesse grupo de nós na ilha, não tinha aonde congregar. Ou seja, a gente estava ali se congregando. Né? Por quê? Porque as igrejas da Assembleia de Deus ali em Brasil, elas são aquelas Assembleias de Deus muito rígidas. Entendeu? E aí a gente ficou meio deslocado nessas igrejas. Bem, aí os irmãos chegaram ali, aproximadamente umas 10, 15 famílias mais ou menos, chegaram e fizeram uma reunião entre eles de o que nós iríamos fazer. Bem, a primeira providência era visitar as igrejas nos arredores. Aí ninguém se adaptou. Beleza, então nós tomamos uma ideia. Nós reunimos aqui nas igrejas de Itália. E aí tudo bem. Começamos essas reuniões. Esse condomínio se encontrava exatamente onde de Itaboraí? Só para poder ter uma ideia. Eu só conhecia o lugar de Itaboraí. Fica em Manilha. Ah, Manilhas. Ah, sim. Fica um pouquinho antes do centro de Itaboraí. Ah, tá. Fica nosso condomínio. É um lugar chamado Aldeia da Prata. Eu tô falando, o único lugar que eu conheci de Itaboraí era onde meu falecido primo, o pastor Leandro, ele tinha uma igreja lá que ele ganhou lá um ministério, e era um local, como igual assim, um condomínio exatamente, né? E ele falou que aquele local ali antes era um local de... Eram casas que na verdade eram um lugar de manicômio, pessoas loucas, assim. E que depois virou lugar de casas de moradia, né? É o único lugar de Itaboraí que eu conheço. Não sei se o senhor já ouviu falar desse lugar lá em Itaboraí. Sim, eu já ouvi falar. Então, aí tinha uma igreja lá, aquela igreja onde meu primo ele ficou pastoreando, não consigo lembrar quanto tempo ele ficou. Ele veio falecer agora em 2021. E a esposa dele ficou, mas depois a esposa dele também entregou o ministério para outra pessoa ficar na direção. E lá é bem ali um lugar. Eu fui lá uma vez só, em 2020, um pouco antes dele morrer. Morreu novo ele, morreu com 45 anos. Mas aí era um local que eu falava assim, ele falava assim, isso aqui era aquelas casas todas, ele falava que era lugar de manicômio, assim, lugar de pessoas loucas. Depois aquilo acabou e virou uma casa, virou um condomínio. Eu não sei se é praticamente perto dali onde você está falando. O único lugar de Itaboraí que eu conheço é esse ali, que nós falamos. Subiu uma ladeira. Você foi em diversos lugares aqui de Itaboraí, que foram abertos condomínios, mas eu sei que era de Itaboraí que eu ficava nessa aí, eu sei. Porque nós procuramos primeiro Ah, sim. Aí então nós fomos ali para esse lugar chamado Aldeia da Prata, que fica próximo da Manilha, e ali nós conversamos com o pastor Eliseu Menezes, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Para quê? Para que ele nos ajudasse a abrir e nos autorizasse a abrir a congregação da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Ele foi até lá no serviço e ele autorizou a gente a abrir a congregação da Ilha do Governador. Beleza. E nós começamos um trabalho. O trabalho começou com aproximadamente 26 pessoas, mais ou menos. Começou bem. Mas por quê? Porque eram adultos, jovens, adolescentes e crianças. Entendeu? Então, 26 pessoas, mais ou menos. E aí começamos esse trabalho. No local onde era chamado de separado. Era separado ali. Um lugar quente, uma produção até de platina feita ali, bem fogo. Tanto é que a gente chamava a igreja a foguinho. A gente chamava de foguinho. E ali nós começamos o trabalho ali. E só que não havia
figuras, vamos assim, eram militares. Entendeu? Então, a gente chamava, às vezes, atrasado, sair da ilha do governador para ir para ele, entendeu? Era complicado. Mas nós começamos o trabalho mesmo assim. Eles trabalharam em 3 meses. 3 meses. E nós estamos esperando, né? De 26 pessoas, nós chegamos a atingir 70 pessoas. Amém. Em 5 meses, já éramos mais de 100 pessoas. Glória a Deus. Só para você entender. Porque começamos a fazer uma pesquisa séria. Tinha muitos problemas. Então nós começamos a fazer esse trabalho de evangelização militar. Quem, na verdade, ficava liderança ali? Ali na época tinha um presbítero que hoje é pastor dessa igreja. Mas ele é pastor. Ele é presbítero, ele é pastor. Donifan? Donifan nasceu do Donifan. E ele estava à frente desse trabalho, juntamente com a gente. Ele assumiu, né? Tinha um outro pastor, mas o outro pastor estava escrevendo um livro que ele se envolveu com a adoração de igreja. E outros irmãos também. E por fim, a igreja começou a crescer e vimos que não tinha mais como capacidade naquele espaço. E de novo começamos com o pastorizando para a gente comprar um terreno lá no lugar, para construção dessa igreja. E a pastorizou foi liberado do pastor Marcos Filho, o vice dele, e ele liberou. Porque quem fazia essa parte, né, de correr, vamos dizer, atrás de algum prédio, ou de interior, éramos nós, homens mesmo. Entendeu? Porque a gente trabalhava com o corredor. Principalmente as coisas, né? Muito pelo militar e a gente pouco próximo, né? Mas não. Então, ele mexe na corredor e ele conseguiu uma local que é bem na frente da barragem. O direito é sempre um. Sei, já. Bonilha, né? E ali ele conseguiu, tem 2 metros aqui. Aí foi aí mostrou pra gente. E ele tinha 2 metros na frente e 2 metros atrás. Impressionante para o trabalho, né? Aí começamos com as pares agora, mas começou a levar para 2 metros. Aí beleza, nós reunimos e falamos, então nós vamos dar 2 metros também. Então ficou 2 metros na frente de essa governador. E 2 metros atrás que nós compramos. Então foi aquele que está né? Com a grande bem grande, que era 10 por 20, era 10 por 20, que era grande. Entendeu? Eu não entendo bem de tamanho de lote, mas só estou falando de ser enorme mesmo. Eu não entendo bem de tamanho de quadra, de lote, dessas coisas. Isso é uma coisa que... Era 2 metros de frente, 20 de fundo. Entendeu? Sim. Então, se você pegar a nossa ilha, poxa vida, de fundo, era 40 metros. De fundo, já temos 4 metros. 40 metros de fundo e 20 metros de frente. Então, era um negócio terreno espetacular, né? Nós conseguimos, então, compramos aqueles 4 metros, né? E ao conseguir, veio um pastor dessa gratidão para assumir aqui o papel. Porque os irmãos que estavam ali, todos eram cativos. Então, e não tinha pessoa de ficar à frente do trabalho. Então, alguém precisava assumir o trabalho. Porque uma hora ou outra vocês podiam ser convocados para outro lugar, né? Ser destacado, assim. Era bem difícil, já foi assumir. Mas os irmãos, não fazia parte da liderança, entendeu? No trabalho. Aí foi preparado uma pessoa para mim, e ela assumiu, foi como superintendente, como supervisor, no trabalho, e depois ele assumiu para a questão da IBMEC, a personalizar para a pessoa. Até iniciar a votação do terreno, né? E ele começou a construir. Ela construiu uma ventana verde, né? Mas só tinha tempo, não tinha parede, mas ficou com
conhecido como a igreja Como é que é? da parede. Como que pode isso? Você tinha as colunas e o carro. Me lembrou aquela música de uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Como é que fez o teto e não tem parede? Aí deu a impressão que era uma nuvem flutuando que o próprio. Não tem. Ah, sim, tinha coluna, porque agora foi automático. Veio aquela música na minha mente agora. Que casa engraçada é essa? Mas aí você entende, quando a gente fazia o nosso trabalho lá, quando chovia, aquelas chuvas que davam De vento. o que a gente fazia? Tinha que ter uma habilidade de posição com os pedais. Quando vinha do lado direito, tinha que ir para o esquerdo. Quando vinha do lado esquerdo, tinha que ir para o direito. E aí a gente tinha que ficar mudando de posição com os pedais por causa do vento. E não tinha nenhuma lona pra botar do lado, né? Então, eu passei por esse treinado, né? Uma pessoa de fora. E a gente passei por esse desafio, né? Mas depois ele se mostrou com as paredes, né? Passou por outras paredes, depois os pisos, né? E hoje, e depois a Cris, ele também faz salas, e hoje, isso aí foi em 2004, 2003, 2004. Ah, sim. 2004, 2005, mais ou menos. E hoje, quando você pensa... 20 anos atrás. Quando você pensa na frente para essa direção de Gabriel, tem um pedágio, né? É um pedágio não te digo nada. Aí depois do pedágio, você levou um caixa agora assim, em frente É a Assembleia de Deus de. Como é que é? DIG também, né? Da Ilha do Governador, né? É esse o nome dela até hoje, né? Emancipou essa, né? Aldeia da Prata, né? Ah, sim. E até hoje também, hoje, aquele prefeito da lei que estava com a gente, que é o dono da CBF, ele hoje assumiu a ideia do pessoal do Sarento, que foi uma questão que foi enviada pela governadora para ele, entendeu? Para trabalhar, para ajudar, e elas trabalham americano, entendeu? Para dar possibilidade para trabalho ali. Porque ali as pessoas precisavam de uma graça, entendeu? E esse trabalho de evangelização, de aproximamento pessoal, foi bem diferente, entendeu? E as pessoas também pregaram usando por essa igreja para se aproximar de aqui no local. Quando o senhor foi pro. Só um minutinho. Quando o senhor foi pro Rio Grande, lá, fazer parte do ministério lá, aí o senhor, no caso, se apresentou, o senhor era membro dessa igreja já, no caso, né? Na realidade, foi algo que aconteceu. Aí eu tenho que complementar outra história para você entender o que é, porque tem coisas que são só que a gente faz e você não quer acreditar naquilo que Deus fala. Sim. Quando foi em 2005, eu tive, não é que eu tive uma desavença com o pastor, Sim, eu entendo. mas tinha algumas coisas que ocorreram que eu não gostei. Entendeu? Porque eu quero falar, né? Inclusive, eu me tirava de interesse, tirava algumas coisas da minha interesse, procurava que houve rebelião, houve desobediência, Sim, sempre acontece essas coisas. Mas eu mostrando, e aí depois ele disse porque tudo bem, né? E na questão da igreja. Mas o que aconteceu? Tinha tanto um pastor, era de Itaúna, pastor da Assembleia de Itaúna. Itaúna, Saquarema?
Cara, nem eu sabia que tinha Itaúna em São Gonçalo. E olha que eu sou nascido em São Gonçalo, hein? Fica ali. Conheço. Deixa eu até abrir aqui a foto agora, deixa eu ver se. Ó, São Gonçalo eu conheço Mutuá, Mutuapira, Mutom, Lubandê, Alcântara, Neves, onde eu nasci, claro. Agora, Itaúna em São Gonçalo? Não lembro, não faço ideia que tinha. Barro Vermelho, esse lugar também. Hoje eu não sei mais nada de São Gonçalo. Morei lá até os 3 anos só, mas hoje eu não conheço nada de São Gonçalo. Nasci lá, mas não conheço lá. Ele ficou sabendo de segurança pessoal. Eu tive um pastor meio considerado que falou para ele sobre a pessoa. E sempre eu vou voltar um pouquinho 10 anos atrás, né? Em 2003, quando nós iniciamos o programa, leva esse programa chamado Fórmula, que era um prédio para 5 anos, quando a pastora Paulo de Moraes estava pregando, eu estava na porta, ela estava direto, Sim. que estava pregando, e a pastora Paulo de Moraes estava pregando. Isso em 2003, 2004, mais ou menos. E de repente, no meio da mensagem, ele parou para mim e apontou na minha direção. Ele disse o seguinte: Luiz Luciano, Deus manda te falar agora que você vai subir o degrau, imediatamente o segundo degrau. E Deus vai tirar você aqui, vai te levar para um lugar que você não conhece, e ao mesmo tempo você vai cair. Mas Deus vai te levar para lá. Eu, na época, eu estava fazendo preparando para a prova paraoficial da Marinha. Só que, na hora, eu pensei que eu estava falando que eu vou passar a prova oficial. Depois Deus vai me levar para a prática, aquilo não vai acontecer. Muito bem. Chegou em 2006, 2006. O outro pastor ficou sabendo, uma pessoa através de um pastor amigo nosso, uma pessoa que tem, e a pessoa que tem estava nesse ministério lá de Itaúna, entendeu? E ele comentou com o pastor dele, se a possibilidade de me puxar para a igreja dentro, no ministério dele. E eu não ofereci nele, eu não quis vir de ficar pulando de igreja para igreja, mas aí eu comecei a fazer greve. E Deus começou a mostrar que não mudança. Era a Assembleia de Deus também esse de Itaúna, né? Exato. Aí esse ficou ficando parecido, eu pensei muito, né? Pode ser presidente da igreja, da igreja grande. Sim. Como eu vou dizer, ele me chamou para trabalhar na escola dominicana. Sem me conhecer. Ele já estava puxando por ele. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer e confio também na decisão. Tá bem, vamos mesmo. Porque as coisas já estão ficando meio feias, né? Nessa igreja que nós estamos, que nós... Por causa daquela desavença. Muito bem, então, para a gente evitar
pastor, o reconhecimento como pastor, e tem resolvido mudar e ir para outra igreja para a gente continuar servindo a Deus, já que o pastor está nos dando uma verdade. Você é uma coisa para que tem liberdade para trabalhar. Nós fomos para lá e ficamos numa congregação, o pastor nos recebeu muito grande, né? E ele falou assim, antes mesmo de coração, a gente conhecia o que você era muito bem de você. Isso é tão bom, né? Mas, né? Estou bem na vida, né? Bom, é. Então, assim, e aí, nós fomos para lá, começamos a trabalhar, e uma coisa daquele pastor que estava naquela congregação, ele saiu. E o pastor presidente me colocou como pastor daquela igreja. Que ótimo. Ótimo, né? Aí eu me conversei, a gente me deu como quem fica em frente de um referendo. É difícil, né? É porque eu tava. Como eu falei, eu conheci o senhor lá no Rio Grande do Sul como um presbítero, né? O senhor falou que já tinha sido pastor, eu também já cheguei a ser pastor também, no período quando minha igreja, meu pastor Gildo tinha levantado. Aí depois esse pastor, ele veio a cair, a esposa dele assumiu a igreja. Quando a nossa igreja, que se chamava Igreja Evangélica do Amor Eterno, ela se uniu ao trabalho da Assembleia de Deus, o pastor lá, ele me tirou como pastor. Por que ele me tirou como pastor? Porque o nosso trabalho, ele permitia ser pastor sem ser casado. Eu não era casado. Nem sequer sonhava em conhecer Eliane. Aí eu lembro assim, né, que eu até, muito tempo depois eu conversando com Eliane, ela disse, Alex, você aceitou? Eu disse, eu preferi fazer isso para poder não entrar em desavença. Porque eu podia bater o pé, não vou aceitar que eu já sou pastor, não sei o quê, e poderia causar um certo clima de amosidade à igreja, ter uma divisão a mais, porque a nossa igreja já estava perdendo membros, então a gente achou por bem unir para poder aquele escândalo no disco da igreja. E a gente fica bem pensando assim, poxa, aí se eu batesse o pé, não, mas eu sou pastor, não vou aceitar isso aqui, aquela coisa toda, eu podia causar um mal pior. Aceitei, lógico. Depois, quando eu vim morar aqui na Cidade de Deus, estou na igreja que estou aqui hoje, quando eu vim para cá, a Eliane perguntou assim, você pode visitar outras igrejas se quiser, Alex. Não, eu falei, primeira igreja que eu pisar, eu vou ficar. Porque senão Deus vai fazer... Deus não, perdão. Senão o diabo vai fazer eu ver defeito tudo quanto é igreja. Quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu falei a mesma coisa que a Eliane. Eu fui lá, visitei nossa igreja lá do Pastor Nadia. Eu sempre falo, eu tenho 3 igrejas. Tem aqui na Cidade de Deus, tem lá em Saquarema e tem lá. Se eu me mudar para qualquer voltar para Saquarema, eu já sei a igreja que eu tenho. Se eu voltar para o Rio Grande do Sul, eu já sei onde eu tenho. Aí eu cheguei lá, visitei, e a Eliane falou assim, eu vou ver lá. Eu disse, olha, eu não, já vou estar ali mesmo. É o mesmo que eu falei para você quando fui morar contigo, eu tô falando aqui, olha, quando a primeira igreja que eu pisar, é nessa que eu vou ficar. Porque se eu ficar pesquisando lá e cá, o diabo vai fazer eu ver defeito em várias igrejas. Então, o que o senhor está falando aí, o senhor preferiu sair para ver uma desavença, às vezes, aquele momento, isso vale para toda inscrição, que a gente tem que retroceder um pouquinho pelo bem maior em prol da obra de Deus. É claro, sim, está tendo bastante ética, estou vendo que o senhor está falando, nem preciso também adentrar nos detalhes, qual foi a desavença, que foi isso, foi aquilo. E é bem importante para quem está ouvindo esse vídeo, teve um certo, vamos dizer assim, conflito da igreja, não é conflito, um desentendimento. Quando for para o outro ministério, vá na paz para que Deus abençoe. Não fala lá, foi isso, aquilo outro, que não sei o quê. Acontece que você não vai ser abençoado e o próprio diabo vai fazer a pessoa lá na frente acontecer a mesma coisa. Ou seja, então é uma coisa que a espiritualidade, a maturidade espiritual, ela tem que ser baseada nisso. Quando isso aconteceu, eu já tinha 20 anos de evangélico, já estava... comecei como obreiro mirim, fui evangelista, depois fui pastor. Eu já tinha 20 anos de evangelho, eu não era novo para poder criar uma desavença e depois eu mesmo, por minha própria soberba, causar até algo ruim na igreja. Porque aí está o quê? E o crescimento do meu ego. E graças a Deus eu fiquei lá até vim para a Cidade de Deus morar com a Eliane. Então, hoje eu tenho certeza que eu tenho
meu lugarzinho lá, se um dia a gente for morar em Saquarema, na igreja lá, e aqui e no Rio Grande do Sul. Então essa é a parte. Sempre ir na parte, porque senão, lá Saquarema é um lugar pequeno. Lá eu via logo novo convertido, na igreja que não era assembleia ainda, eu via uma assembleia aqui, outra assembleia ali, ministério. Eu disse, mas por que não tem vários líderes? Eu não entendia nem a dinâmica da assembleia. Eu só fui atender depois de 2007. Ah, porque nós saímos não sei o quê, desavença. Era cada assembleia que se inaugurava, tinha um que sair com desavença do outro lá. Viviam sempre se atacando umas a outras. Não crescia. Tinha um legalismo, tinha um crescimento espiritual, tinham brigas entre si. E era um tal de fundar ministério, isso, ministério, aquilo, um se achava mais santificado do que o outro. Ou seja, então, é uma coisa que temos que entender aqui, vendo o exemplo do irmão, sair sempre na paz, porque senão não adianta. Lá na frente, a pessoa não vai estar debaixo da direção de Deus. Eu queria só deixar isso atento. Isso é muito bom, na verdade, porque quando houve os problemas, né? Não estou falando que foi um problema, nem um problema da pessoa, né? Houve brigas, não é violência, né? Apenas uma parte administrativa que era competente. Uma visão. Só uma desavença entre visões, vamos dizer assim, praticamente. Isso, exatamente, né? Não houve brigas, não houve discussão, mas isso apenas que às vezes você fala assim, poxa, já que a pessoa tomou essa direção, né? Então é melhor, né? Sair, né? Sim, não então. com a pessoa, mas foi bom. Então eu procurei conversar com ele, né? E esse é um benção. Também. E essa pessoa que a senhora pergunta e eu vou falar da benção. Ela fica perdido, isso é perfeito. Ele fica muito lento, ele fica tudo direito, né? Quando você vê ali perceptivo, então você consegue perceber tudo direito, né? Tem o lado da serra que o senhor está falando. Pela Amaral Peixoto. Pela Amaral Peixoto. Isso. Ele fica do lado esquerdo, né? Onde tinha segundo piso e um tipo de vulcão adormecido. Eu nem sabia disso. Será que é o Morro do Cala Boca? Não, né? Eu conheço o bairro do Capote, onde tem lugar de carros velhos que faz a feira, bairro do Capote. Uma vez meu primo me convidou para ir numa igreja lá. O subbairro Lacomba, Maria Paula. Maria Paula é quase Niterói. Agora, esse bairro Itaú de Niterói. Não, Maria Paula é na direção indo para Niterói. Divisa de outro. Agora, esse bairro aí, Itaúna é só Saquarema que eu conheço. E o que aconteceu? Ele não era isso aí, pela Sobreira. Mas pela Sobreira. Mas não queria na igreja. O que né? Sim. Justamente porque eu estava estudando muito história. Então eu não queria na igreja para fazer uma coisa ou outra. Eu preferia desse jeito. Bem, quando eu estou tratando de mulheres, foi usado por Deus para me entregar para a profecia, eu lembrei. Quando eu cheguei nessa igreja, nessa outra igreja, o pastor, ele falou assim, nosso Senhor quer que você vai realmente atrás do próximo problema tão grande. Eu fui, eu e minha esposa, o Charles, chegamos lá, manhã nós lembramos, nós tinha tudo, começou a 8 horas da manhã, ainda meio-dia com você, depois a tarde, em outras reuniões. Qual que é? Foi um sábado isso? No sábado. No sábado. E à noite,
fazer parte da cerimônia de separação de bens. Pastor Flávio Nome, conheço o Ministério, vem aqui à frente. Como assim? Sempre como assim. A partir de hoje, estou me separando, isso será pelo dia correto, porque todos serão pastor no bairro de Barra Preta da nossa congregação. Eu lembro que assim, eu falei a congregação, eu fui separado para o dia correto, isso foi no mês de outubro. No início de outubro de 2006. Início de outubro de 2006. Primeiro sábado do mês de outubro de 2006. Mas eu não estava nem no mês da igreja ainda. Era na segunda temporada. Aí eu assumi na congregação. Aí depois ele tirou a função. No mês de novembro, eu falei assim, mesmo, já me fevereiro, certo? Na sede, na FUE, lembra a escola, mesma coisa, reuniões reuniões, nada chamando quanto noite. De novo ele chamou. Amanhã será missão, vem na frente com seus pais até hoje, estamos separando você para a presbitério. Caramba! Em 2 meses. Nós temos um mês para você. A diácono. E depois nós temos para o presbitério. Se cumprindo a profecia, O pastor falou. o pastor Paulo de Moraes entrava comigo. O que você falou para ele? Você vai subir o degrau, imediatamente o segundo degrau, e depois vou tirar daqui, vou te levar para a terra que você não vai querer, mas eu estou te levando. Vem cá, os seus filhos nasceram aí no Rio de Janeiro, né? Então, né? No caso. Como? Seus 2 filhos nasceram no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Ah, tá. A minha filha nasceu no Rio de Thalita. Janeiro, e meu outro filho nasceu no início do Cascavel. Olha, eu podia jurar que vocês eram tudo gaúcho. Quando eu fui morar lá, pra mim todo mundo que era lá era gaúcho. Eu era o único de fora, eu era um estrangeiro lá. Pra mim é todo mundo gaúcho, pra mim, vocês tudo. A Thalita e qual é o nome do menino? Eu sempre esqueço o nome do menino, Natanael. Pra mim eles falavam igual gaúcho mesmo, não pareciam que era carioca. E, na verdade eles são mais carioca do que eu, né? Porque eu nasci em São Gonçalo, eu sou fluminense, não sou nem chamado de carioca. E eu lá pensando assim, aqui já que eu sou carioca, e no caso eles aqui eram mais carioca do que eu. Pra mim eles eram nascidos e criados lá, né? Bom, a minha esposa que era daqui, viu? Ah, tá. É daqui. Ah, Meus filhos, eu nasci no bairro do Governador e o outro meu Deus foi especial. Natan tem quantos anos já hoje? O meu filho está com 25, vai fazer 25 anos. E a Thalita? Ele está com 32. Ah, tá. Todos novinhos ainda, gente. Bem, aí a gente aconteceu um pouco nessa profecia e depois aquele ano, né, foi associado com essa com a outra. Aí eu falei assim, olha só, eu acho que ela falou dessas coisas que ela falou. Uma pessoa permanente, né, com Deus, que entregou essa profecia para mim e se cumpriu. Porque ela foi diácono e a Amanda também foi presbítero. Entendeu? Eu fiquei aproximadamente um ano na frente daquela congregação. Aí eu fui para o primeiro, não saí do dia, eu precisava, eu tinha que sair de onde eu trabalhava na parte administrativa, eu precisava sair para cumprir placas, né, para ser promovido. Né? E o que aconteceu? No caso, qual cargo que o senhor tinha na Marinha? O senhor já era o que na Marinha já? Já era sargento, né? Aí queria ser tenente. Isso, eu precisava de quê? Eu precisava cumprir um requisito. E para cumprir esse requisito, eu tinha que sair de um cargo de carteira. Que às vezes essa
sair tanto para Jorobá, para a cidade do Rio Grande, para o Mineirante. Por quê? Porque Jorobá é na cidade. E Rio Grande é a cidade do Rio Grande. Da Jael. Sim. Muito bem. E eu tenho um nome, né, para essas duas locais, e lembrando de militar lá do setor da pessoa, né, que faz essa parte da distribuição de pessoal, o cara da minha turma, que trabalhava no local, me ligou que eu pensei, surgiram dois lugares aqui. Tem dois lugares. Eu falei, quais são esses lugares? Ele falou assim, primeiro é quando eu tenho dinheiro. Aí eu falei, e outro, Rio Grande. Eu falei, justamente o que eu quero, você até. Só que quando eu tenho dinheiro, eu prefiro a grana, eu sou super Rio Grande, você vai entender? Então, eu já dinheiro. Aí eu lembrei de uma coisa, olha só. O que o senhor disse para mim? Eu vou te levar para um lugar onde você não quer. Mas eu vou te causar. Mas por que eu não queria levar para cá? Por causa do frio. Entendeu? Eu queria levar para cá para o por causa do frio. A universidade de Coronel é uma cidade quente. Caramba, que é isso? Entendeu? Rio de Janeiro é quente. Não é diferente. São Gonçalo, então, São Gonçalo é um dos lugares mais quentes e abafados que tem. Quando eu estou em São Gonçalo, quando eu estou em São Gonçalo, quando eu ia, meu nariz que sempre escorrendo, ele ficava tão seco que eu não dava um espirro sequer. Quando eu ficava em São Gonçalo. Quando eu chegava em Saquarema, eu começava a espirrar novamente, lá é o clima mais frio. Se eu morasse em São Gonçalo, acho que minha relíquia ia subir de vez, porque lá o clima é seco, a garganta fica seca. Nem lembro, não tem como uma pessoa ficar gripada em São Gonçalo. Bangu eu nunca fui, mas pelo que o pessoal fala é igualzinho. Então São Gonçalo ele é mais quente do que muitas áreas aqui do Rio de Janeiro. É muito mais quente mesmo, eu nunca vi um lugar tão abafado quanto São Gonçalo. E o só indo para o Rio Grande do Sul é um baque muito grande. Exatamente. E, na verdade, eu queria ir, eu vim para o Rio Grande. Por causa do frio, mas eu fui fazer o que é. Naquele frio tremendo, né? Eu já me acostumei com o Rio Grande do Sul, porque Saquarema ele era um lugar um pouquinho mais frio, mais fresco em relação a São Gonçalo. Uma vez lá em Saquarema já chegamos a pegar um frio de 6 graus. Então eu não estranhei Rio Grande do Sul. Mas aí o que acontece? Uma coisa interessante é que quando eu cheguei em casa, né, para falar com a minha esposa, né, quando eu comecei a contar, ela falou assim, antes de eu falar alguma coisa, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos para Rio Grande, né? Ela falou assim, quando que você segue? E eu já tinha testificado no perceber, eu tinha falado para ela. Amém, né? Antes de eu falar qualquer coisa, ela já tinha falado, já tinha falado para ela. Então, nós preparamos, né, para mudança. Foi uma cidade de 2007. E quando foi em 2008, nós deslocamos aqui na Rio Grande. Já viemos para Rio Grande. Ficamos ali trabalhando com o Escaradinho, na nossa parada. Foi muito bom para a gente. E depois. Vocês moravam naquelas casas onde tem aqueles agrupamentos da Marinha, perto do. Onde tem aquele porto, né? Isso, que quando eu ia procurar emprego naquele porto ali, que era de serviço terceirizado, que só não consegui por causa da politicagem, aí eu lembro que o genro da Eliane mostrava, olha, que isso aqui tudo é casa do pessoal da Marinha, que vem de fora. Aquelas casas todas lá, uma do lado da outra. Eu lembro que eu já falava com a minha sobrinha, né, que na época o marido dela estava na Marinha, ele não chegou a seguir carreira não. E eu falava assim, Francine, se você quiser vir morar aqui, ó, se o Rodrigo quiser seguir carreira, ó, pode vir para cá, ser destacado para cá, ó, tem uma casa aqui boa, você moraria perto de mim, né? Mas
ele não quis seguir carreira, né? Eu acho que muita gente não gostava de ir pra lá por causa do frio. Por isso que falava, quem ia pra lá era melhor remunerado por isso, que o pessoal não fugia do frio, né? Mas nós viemos pra cá e começamos a trabalhar aqui, entendeu? Por fim, eu fiquei aqui como militar, né, gradativo. Fiquei de 2008 até 2012. Né? Agora o senhor já está aposentado? A minha marinha puxou de volta para o Rio de Janeiro. O senhor já está aposentado já da Marinha? Sim. Ah, tá. Então, aí, em 2012, na verdade, a Marinha me puxou de novo, né? Para janeiro de 2012, para início de 2013, eu me apresentei de novo no Rio de Janeiro. Né? E foi um período que a minha filha também veio a casar. E eu ficaram aqui justamente para dar suporte a ela. E eu voltei sozinho para o Rio de Janeiro. Fiquei um tempo no Rio de Janeiro. E sozinho, né? No Rio, na área de um quartel. E passei depois, em 2015, por lá, aí eu já fui para o material, que eu tinha que fazer casar. E eu fui para o alugamos uma casa lá no Itapuaçu. Niterói. Isso, já lá em Maricá, né? Na região do Maricá. Itapuaçu, no caso, é divisa de. É mais de Niterói do que Maricá. Itapuaçu faz parte de Maricá. De Maricá também, né? Aham. Exato. Então, é que você está confundindo o Itaipu. Não, eu sei. Não, Itaipuaçu eu conheço. Quando eles estão indo de Saquarema para Niterói, tem agora uma estrada bem pavimentada, agora dupla, onde sai da Amaral Peixoto e entra. Eu nunca fui em Itaipuaçu, mas eu sei onde exatamente é. E ali entra muito desavença, porque muita gente diz que a ilha é Niterói, tu já fala que é Maricá ainda, então já não sei. Porque tem um lado do elefante. Isso eu já não conheço. Isso. A mulher do elefante, ele faz a divisa entre Maricá e Niterói. Ah, sim. Ali essa área lá eu já não conheço, eu nunca fui lá dentro mesmo. A divisa do Rio, além de Niterói, chama de Itaipu. Itaipu. E do outro lado de Maricá é Itapuaçu. Ah, Itaipuaçu, ah, sim. Ah, entendi. Ah, tá. Aquele do elefante que iniciou em Tupi-Guarani é Pedro. Como é que é? Itaipuaçu? Itapuaçu. Isso é Tupi-Guarani. Ah, tá. É igual Itaboraí também, o nome indígena, mas não sei qual o tribo. Que Itaboraí quer dizer pedra bonita também. Ita é pedra, Boraí é bonita, mas agora já não sei qual língua que é, porque o senhor falou que é na língua Guarani, né? Tupi-Guarani, então Itaboraí deve ser de outra língua então, porque já é outra palavra pedra. Aí continue como o senhor está falando, interrompi, mas continue. Tá, beleza, voltei para o Rio, né, em 2013. Sim. Fiquei ali um tempo, né? A gente depois já foi para pegamos junto lá em Itapuaçu. E depois, no final da tarde, passou da praia. Aí eu fui para a reserva, né? Me aposentei. E quando foi em 2018, meu filho passou para a escola de sargento das letras, né? Do Exército. E simplesmente eu tinha que fazer sozinho no Rio de Janeiro. Eu tinha que trabalhar no Rio de Janeiro, eu tinha que ser pegado, se eu não me engano. Então, eu fui para ele iria para São Paulo, lendo uma escola para o gosto, né? E a gente, e depois ele foi para Minas Gerais. Ou seja, ela seguiu a carreira dele porque ele tinha ficado fazendo Rio de Janeiro sozinhos, né? Então foi aí que nós quebramos a atração de nós, voltamos bastante, e aí nós retornamos para a cidade de Rio Grande. Nisso, quando o senhor retornou,
eu e Eliane já estávamos morando lá, que nós fomos para lá em 2016. E quando vocês chegaram, vocês chegaram, acho que foi em 2017, praticamente. Não, chegamos no início de 2019. É, 2000. Não, foi antes de 2019, foi quando nós viemos embora daqui. Vocês chegaram em 2019? Sim. Não, parece. Ah, não, é que pra mim deu a impressão que tinha sido mais de um ano que cheguei a conhecer os irmãos, tudo. É, nós saímos no meado de 2019. Ah, Acho que vocês saíram assim, lá pro bairro. não, saímos de lá foi julho de 2019 que saímos de lá. Isso, exatamente. Ah, sim. Nós chegamos, ficamos um tempo e vocês trabalham ainda não conseguiram. Ah, tá. Então, nós retornamos para a Rio justamente porque minha filha mora aqui, né? E ficamos aqui com ele, né? Da minha cidade também. E o meu filho, depois que ele passou nas escolas, ele foi para Porto Alegre. Né? E Porto Alegre, ele adquiriu sua casa, né? Casou, né? E hoje, vamos assim, daqui a um mês, estará iniciando a nossa retravativa, entendeu? Ah, que bom. O Natan, ele tá o quê? Tá como sargento ainda na Marinha? Ah, sim. O senhor conseguiu a promoção, tenente? Não, eu cheguei até subtenente. Subtenente, né? Ah, sim, mais um pouquinho. Mas tá bom, né? Graças a Deus, né? Tantas coisas que a gente poderia contar, mas uma trajetória rápida do que aconteceu conosco, do que nós falamos pra gente, o porquê que nós falamos daquelas coisas conosco. Então, foi maneiro porque vinha a nós, ver sobre esses comentários, essa história, simplesmente para a gente entender que nós estamos no controle de Deus. Deus tem planos perfeitos para nós. Sim. E às vezes a gente não quer, às vezes a gente se rebela, né? Desobedece. Mas quando você passa nas mãos de Deus, os planos dele são perfeitos para nós. Então, hoje eu cheguei até esse plano, é porque eu entendi que Deus está no controle da minha vida, né? E da minha esposa. Então, nossos filhos estão bem, né? Graças a Deus. Nossas vidas, né? E eu e minha esposa, nós podemos fazer uma faculdade teológica. Nós estamos fazendo mestrado. Porque isso já era algo que eu pensei em fazer lá atrás, mas eu não conseguia, devido ao meu trabalho, né? Burocrático. E não conseguimos. Mas, no fim, já tinha feito 4 seminários teológicos e, juntamente com ele, nós trabalhamos em fazer seminários teológicos, outros seminários, e nós começamos a fazer o bacharelado juntos. Então, nós estamos fazendo uma faculdade teológica de Pindamonhangaba, São Paulo. chamada de FABAD, Faculdade da Assembleia de Deus. Ah, sim. Chamada Pindamonhangaba. E a gente parece que e entra segundo ingresso com 10. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor como militar, a visão política do senhor, para deixar, para todo mundo saber, a visão que o senhor tem política. Explana um pouquinho sobre a sua visão política. Sua direita, esquerda, centro, qual a ideologia política que o irmão segue. Não vou dizer segue, sim, segue, mas que a gente não tem que seguir política, mas infelizmente a gente precisa dela. E que o senhor fala que aquilo o cristão ele não pode apoiar e ter cuidado com a visão política.
explana um pouquinho aí. A gente vai aprender isso na prática, né? Porque antes a gente não sabia o que era direito e o que era esquerda. Porque isso não é ensinado no Brasil. Pois é. A verdade é essa. Mas, de acordo com o que a gente vem observando nos últimos tempos, que o que aprendemos, os nossos valores, né, nacionais, os nossos valores pessoais, os nossos valores cristãos, os nossos princípios, a gente vai observando algumas coisas que estão vindo como o progressismo, por exemplo. Né? E também a parte do escravismo, socialismo, comunismo, tudo isso vem trazendo uma prática contrária àquilo que nós acreditamos. E olha só uma coisinha rapidinho. Quando eu era criança, adolescente mais ou menos, né? Me pintavam uma ideia que o comunismo era uma coisa boa, que queria o bem comum de todos. Que era o governo para o bem do povo. Quer dizer, então, você vai crescendo isso lá nos anos 80, anos 90, onde não havia uma divulgação correta. Ou seja, acredito que hoje as pessoas ainda comprar um argumento desse tá até beirando a infantilidade, como o senhor falou, né? Antes a gente não sabia a diferença. A gente acreditava que o comunismo era uma forma de governo boa, onde o povo ia ter igualdade. A gente acreditava nisso. E, na verdade, eu tive uma reflexão, vamos dizer, com o comunismo, porque, na verdade, lá no meu passado, quando jovens, eu cresci de uma escola muito, né? A gente fazia os professores de época, colocava a gente para estudar muito mesmo, né? E eu aprendi algumas coisas. Uma delas é o comunismo e o capitalismo, né? E quando eu fui para Belém, nós tivemos algumas instruções a esse respeito. Pelo menos é bom isso. Só que aí você observa, o que está esse comunismo que ninguém quer, o que os militares estão aversos a esse comunismo, né? Então você vai analisando, vai estudando, vai buscando informações, pesquisando, você vai entendendo mais ou menos sobre a Guerra Fria que houve entre os Estados Unidos, né? E as repúblicas socialistas soviéticas, né? Da antiga União Soviética. Então você a guerra armamentista, a guerra a corrida espacial, né? Então, tudo isso aí, você vai estudando, você vai entender por que essa guerra fria, por que isso é ruim, né? Para nós. Até então, como era essa parte armamentista, era a parte dessa corrida espacial, era tudo bem. Mas só que a gente não observou que o comunismo, principalmente na União Soviética, eles estavam tete a tete com os Estados Unidos também, né? Só no quesito de armas. No quesito de armas eles eram iguais. No quesito da situação povo para povo era bem abaixo. Bem abaixo. Mas aí você vai observar que os americanos estavam mais lutadores e os soviéticos. Os soviéticos, o povo em si, né, vamos assim, eles estavam sendo massacrados. Então, o povo sistematizado. Por quê? Porque era uma guerra inteira, eles estavam prontos para essa corrida armamentista, espacial, e o povo estava cada dia mais pobre, né? Passando as necessidades. E isso aí, a gente vai observar o que é o comunismo, né? Tudo isso para poder falar para você com o elemento de posição, né? Sim. Porque eu quero que você essas informações. Até 2015 e 2017, eu ainda tinha algumas dúvidas, entendeu? Mas depois a gente vai aprendendo a entender um pouco de política, né? Eu não tenho muita coisa de política, mas eu observo, eu estou vendo, então a gente vai se enterando de como nós brasileiros fomos muito contemplados durante 50 anos, né? Poxa. Quando
você vê, por exemplo, na época comunista, nós vamos encarar que é um sistema ideológico. Olha, eu cresci admirando o Leonel Brizola. Eu cresci admirando o Leonel de Moura Brizola. Pra mim, eu achava que ele seria o melhor presidente do Brasil. E quando eu vi que ele falava do Brizola, que ele fazia tudo, ele veio do Rio do Sul, pra mim não existia um político melhor para ser presidente do Brasil do que Leonel de Moura Brizola. Tô te falando sério. Era o político que eu mais gostava, mais admirava. E aí, e esse ano faz 20 anos que ele morreu. Eu lembro disso porque na época meu pai tinha sido também candidato a vereador pelo PDT. Estava num comício, acho que foi isso em agosto desse ano, vai fazer 20 anos. Aí veio a notícia que no caso ele estava internado. Aí lá meio pararam o comício e olha, notícia triste, nosso presidente do nosso partido acaba de morrer. Aquilo pra mim foi até um choque assim, na época, né? Leonel Brizola morreu assim, porque eu achava que ele era o cara, porque o cara combatia Roberto Marinho, aquela coisa toda. Então você vê a nossa visão, pô, esse cara tá no caminho certo, né? E depois, mais tarde, né, quando eu comecei a assistir os vídeos do professor Olavo de Carvalho, eu fui saber também que ele era à esquerda e que aquilo também não era o lado certo. Eu também era, naquela época, eu era ludibriado, como o senhor falou, a gente não sabia a diferença de uma coisa ou outra, dos discurso bem planejado, e aquilo tudo, lógico, iludia o povo, iludia a nação. Não é só um só. Várias pessoas, né? A gente pensa, nunca votei em político errado, é impossível, não existe essa gente. Por exemplo, eu não posso dizer que eu nunca votei nenhum candidato à esquerda, nunca votei. E eu votava sem saber. Eu nunca votei. Justamente porque não é uma pessoa, eu falei, eu estava com as coisas que eu respeito. Então, eu não gostava muito assim do assunto que ele estava trazendo. Eu via que era bem difícil no mas a gente voltando aqui para o comunismo, a gente tem a observar que era um sistema ideológico, né? Um sistema político, filosófico, social, econômico, cujo objetivo final disso tudo é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, de senso econômico estruturado, sobre as bases do igualitarismo, propriedade comum, dos meios de produção e presença de classes sociais. Mas eu continuo observando que a verdade, as pessoas aqui no Brasil, principalmente, eles vivem no capitalismo, mas eles querem o comunismo perfeito. Então, os produtores têm que eu sempre costumo dizer que o Brasil ele é um país capitalista no papel, mas ele é comunista na sua essência, ao contrário da China. A China é comunista no papel, mas na essência dela ela é capitalista. Se a China fosse comunista de comunista, ela seria um país furreco igual Cuba. E com aqueles seus quase 1,5 bilhão de habitantes passando fome e devorando uns aos outros. É isso aí. O comunismo deles é usado apenas para poder manter a ordem para eles se blindarem. Porque a pessoa fala assim, pô, mas a China deu certo o comunismo? Não deu certo. Deu certo lá o capitalismo. O comunismo lá é só a lei para poder punir. Porque se eles fossem seguir o exemplo comunista mesmo, eles não seriam esse país que eles são hoje. Então a China praticamente é um país traidor, praticamente, porque eles são capitalistas. Não tem como dizer que a China é comunista. O comunismo lá é só pela lei. E a gente vê que o Brasil é capitalista no papel, mas as leis que regem ele toda fazem esse país ser comunista. Eu sempre falo isso, é um país que não permite uma pessoa que ela tenha dinheiro, recurso, para poder explorar e vender o seu próprio petróleo, que o petróleo é da nação. Quem fala esse negócio que esse recurso é da nação? Isso vem lá da União Soviética. Então, isso é da nação, isso é do Estado, ninguém pode explorar.
Você vê, Estados Unidos, o cara tem dinheiro, explora o petróleo aí, depois vende, ganha e depois paga imposto. No Oriente Médio, os caras são shake lá que pode, explora. Por que no Brasil não pode? Ou seja, então tudo isso é um pouquinho de uma veia comunista. Porque isso é do Estado. É do Estado, mas está na minha propriedade. Não, mas é do Estado, não pode ser seu. Às vezes as pessoas não percebem isso. Eu sempre falo, Monteiro Lobato foi o cara que tentou fazer uma companhia de petróleo e não conseguiu. Ele não foi só aquele escritorzinho de capão amarelo. E com isso ele ficou revoltado, ou seja, numa época, e a gente não entendia por quê. Porque se um dia o comunismo fosse implantado no país, a gente não precisaria tomar dele. Já está na lei intrínseca que o petróleo é do Estado. Ou seja, isso tudo já é uma coisa plantada desde lá de trás para esse país um dia ser um país comunista. Isso parece uma coisa. Aqui está chovendo muito lá fora, está chovendo bastante. Ah, sim. Nós estamos indo aqui no Rio. Nem reparei. De repente, a energia o senhor tá com o celular no carregador, né? Tá com o celular no carregador, né? Não está carregando. Ah. Ah, sim. Aí. Sim. Sei, sei. Mas para essa sua, que é muito importante, porque eu acredito que o povo brasileiro, de 2017, 2017, a gente começou a gostar da política. Entendeu? E se entender aquilo que os nossos políticos estão fazendo. Entendeu? Então, até então, em 1990, por exemplo, o que eles faziam? Praticamente eles chegaram e falaram assim: olha, o Brasil tem o melhor futebol. Melhores corredores de Fórmula 1? Melhores corredores de Fórmula 1? Nelson Piquet é tricampeão. Emerson Fittipaldi foi bi, né? Bicampeão. Ayrton Senna era bi, depois também virou tricampeão. O brasileiro ele vivia naquela ilusão que por ter esportistas de sucesso fazia nação grande. A ponto que até o basquete queria se igualar ao basquete americano. Ih, caramba, caiu. Presbítero. Opa, voltou. Tinha caído, tinha ficado parado a sua imagem. O senhor chegou a ouvir o que eu falei? Então, o brasileiro vivia naquela ilusão que até o nosso basquete um dia vai ser melhor que o basquete americano. E achava que tudo aquilo fazia a nossa nação ser grande. Aí a gente vê, a União Soviética também tinha os melhores esportistas do mundo, ganhava as maiores medalhas da Olimpíada. Mas não fazia a nação, o povo ser grande assim. Então, se fosse por isso, a União Soviética era grande potência nos esportes, mas aquilo não traduzia para o bem-estar do povo. Então, isso que você observa, que o povo brasileiro ele deixou ser manipulado por muito tempo pelos nossos políticos. Entendeu? Justamente por causa disso. Nós temos o melhor futebol, o melhor jogador do mundo, que era o Pelé. Nós temos o melhor estado do mundo, que era a Maracanã. Nós temos o melhor carnaval do mundo. Talvez o único. As melhores praias do mundo. Entendeu?